Como que foi a sua noite de sono? Essa noite foi tranquila? Teve pesadelo ou dormiu como uma criança? Por que será que temos, né, pesadelos? Quem conversa com a gente sobre este assunto é ela que entende muito disso, que é a Cássia Pires, terapeuta integrativa. Cássia, boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui no nosso Vitrine Revista. Para falar desse assunto que é muito gostoso. Eu acho que todo mundo adora, né? Falar de sonhos, de pesadelos, né? E tudo mais, entender esse momento, essa realidade de todas as pessoas. O que é o pesadelo? Ele é um sonho também? Ele faz parte do cenário do sonho? Isso, boa tarde a todos. O pesadelo, sim, ele é um sonho com um conteúdo mais delicado, mais desafiador. A gente fala que o pesadelo, ele traz... Todo mundo já teve um pesadelo. Quando a pessoa fala, nunca sonhei. Não, mas você já teve um pesadelo. As crianças trazem um conteúdo psíquico muito intenso nesse período. Então, o pesadelo também traz uma questão, energia muito intensa. Pelo que a gente está vivendo aqui fora, a gente traz para a vida noturna. A teoria dos sonhos, né, que eu sempre trago aqui, né, você gosta muito da gente trabalhar sobre isso. Existem algumas teorias, né, as teorias, assim, de vários psicólogos, médicos, neurocientistas, sobre o que fazer com os sonhos, né, e o pesadelo entra nesse processo também. Então, o pesadelo para mim, é um dos sonhos mais importantes de serem trabalhados. É onde eu preciso integrar algo para minha consciência. Então, é um processo de autoconhecimento muito profundo. É um chamado para você dar uma olhada para o seu interior? É isso? Perfeitamente. Na verdade, segundo a Marie von Franz, ela fala que é uma terapia de choque. Porque você desperta com sobressalto, com gritos, e você fica com esse conteúdo latente na vida desperta. Então, é sempre o inconsciente te convidando a olhar para esse ponto da sua vida, do seu processo interno. Semana passada eu sonhei que eu estava correndo, mas eu não conseguia correr. Estava passando por uma situação de perigo. Gente, eu não consigo lembrar muito dos sonhos. Eu não tenho facilidade de acordar e lembrar. Eu vou lembrando de partes ao longo do dia. Nossa, eu sonhei com isso. Nossa, eu lembrei. Daí você vai lembrando. E eu lembro que isso aconteceu comigo. Eu sonhei que eu estava correndo, eu não conseguia correr. Sabe a sensação que tem alguém te segurando e você está em perigo? Isso quer dizer alguma coisa? Acredito que muitas pessoas também já devem ter tido esse tipo de pesadelo ou sonho, esses pesadelos são muito comuns, né? De correr, de perseguição ou de se sentir preso. De cair. A impressão de que está caindo. O terror noturno, que é muito comum. Normalmente, quando a gente está falando de corrida, é algo assim, o que você está fugindo que você não quer olhar? Porque a gente tem muito medo, quem está perseguindo, encarar esse perseguidor. Eu falo que dentro dos pesadelos, dos sonhos, não vai acontecer nada com você. Então, olha para ele, entenda o que ele quer dizer para você. Simplesmente, ele só quer que você desperte. Que você entenda que existe algo oculto que você precisa integrar, que faz parte de você. Aí eu trago um conceito de sombra, que é um conceito da psicologia analítica, que é uma parte oculta do nosso inconsciente que a gente não quer ver ou a gente não gosta de ver, mas faz parte de nós. Então eu preciso encarar e eu preciso integrar. Quando eu integro essa nossa dualidade, que a gente chama de sombra, e a nossa parte luz, a gente é um ser completo. Esse é o processo de individuação. Como é curioso, né, o ser humano, né? A gente até sonhando, a gente tem que entender a mensagem que a gente está recebendo, né? Através daquele processo ali que é do sono, do sonho, do pesadelo. E é comum as pessoas, crianças terem também, as crianças, porque as crianças já não têm uma consciência para esse chamado. Como que é essa relação? Já com crianças, a gente trabalha a questão da energia, né? A criança, ela está num processo de produção, de maturação, não só neurobiológica, como emocional. Então, elas vivem intensamente a vida desperta. E a gente se espera que na vida noturna também. Então, normalmente, as crianças, quando têm pesadelo, viu algum filme, algum coleguinha fez algo na escola, ou uma professora falou alguma coisa, ou o próprio pai e a mãe, e ela traz para a vida noturna. Mas é muito importante, eu recomendo para todo mundo, conversar com os filhos sobre isso. Não é nada não. Jamais trabalhe os pesadelos ou sonhos dessa forma. Queiram saber o que está acontecendo. Mesmo que ele traga um conteúdo de um filminho que ele trouxe, né, um monstrinho. O que parece ser uma coisa boba, banal, olha para aquilo. Olha, porque assim, a gente começa a entender, a criança ela tem uma dificuldade ainda, assim como alguns adultos também, de trazer esse conteúdo emocional. Então, os pesadelos, os sonhos, eles vêm para isso. Por isso que é muito comum o pesadelo em criança.
E adultos também. E adulto, com certeza também. E tem gente que fala que acorda com aquela sensação de cansaço no outro dia, que não dormiu. Por quê? Porque então quer dizer que a gente não tem aquele sono que é o sono profundo, o pesadelo ele é mais forte do que Exatamente. Esse processo do sono, é isso? O sono profundo, que né, é considerado o sono REM, né, do movimentação de olhos. Nesse momento que a gente sonha, ou a gente também tem pesadelos, apesar que alguns estudos mais atuais acreditam que a gente também tem pequenas visualizações fora desse processo, tá? Então é possível isso acontecer. E é exatamente o que você falou, é aquela intensidade. É como se o pesadelo ele tivesse uma energia mais forte. Então, como não é muito comum, a gente não tem todos os dias, a gente fica com essa sensação que descarregou tudo. Só que também é um mecanismo compensatório. Quando eu passo por um dia desperto muito intenso, muito desafiador, e aí eu vou para a vida noturna, a minha psique ela tenta balancear para que eu não tenha problemas psicológicos futuros. Então, ele também é um mecanismo de proteção. Meu Deus, que loucura tudo isso, né? Como que é essa questão de você viver essa experiência, mas ao mesmo tempo o próprio organismo do ser humano equilibrar tudo isso, Perfeitamente, né? exatamente isso. E é muito curioso, né, gente? Eu sempre gosto de trazer a Cássia aqui para falar sobre sonhos, né? De vez em quando ela vem aqui para entender alguns sonhos das pessoas. Hoje ela veio aqui simplesmente para falar do pesadelo, que faz parte, né, do sonho e que a gente traz aí essas informações para todos vocês. Caso você queira se aprofundar, entender melhor, né, o seu pesadelo, o seu sonho, ou outras questões desse universo da terapia integrativa, já segue a Cássia no Instagram. É muito legal o Instagram dela, para quem gosta de entender, de desvendar esses mistérios aí, ó, vai gostar do conteúdo dela, @CássiaTerapeuta Sistêmica, tá bom? Segue ela, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Obrigada, viu, pela sua presença, agradeço, tá? gente. Uma ótima semana para você, um ótimo mês, que tenhamos aí dias incríveis, tá? Obrigada. Sempre uma delícia. Gente.